da noite. Paz e bem a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Que todos se sintam abraçados e acolhidos esta noite em nossa casa. Mais um encontro virtual, mais uma oportunidade de aqui estarmos fortalecendo nossos elos, fortalecendo a nossa caminhada, nesse momento em que a gente se recolhe para ouvir uma fala que o convidado vem trazer, para podermos orar juntos, para podermos nos fortalecer juntos nessa caminhada. E eu pergunto para vocês, está sendo fácil até aqui? Para mim não está sendo. Então eu acredito que para cada um aí também esteja naquele seu momento de desafio, a gente tem aqueles altos e baixos no dia a dia, não é? Se estendendo aí, segundo semestre do ano, e aí a gente fica com muitas incertezas, muitas angústias, e a hora certa para a gente se fortalecer, para a gente silenciar, para a gente deixar que Deus fale conosco, porque Deus usa várias formas de falar conosco. Deus usa pessoas, Deus usa, às vezes, uma palestra, às vezes uma mensagem, um livro que você está lendo. Há várias formas daquilo que a gente precisa ouvir chegar até a gente. Então, hoje, se permita na corrente do bem. Se permita ouvir, se permita estar aqui com os ouvidos de ouvir, para poder perceber, para poder receber aquilo que você precisa. E hoje, pela primeira vez aqui na Corrente do Bem, no encontro virtual, o nosso companheiro Jorge Medaglia, que a gente chama de Medaglia porque já é íntimo mesmo. Medaglia é um grande trabalhador do Lar Francisco de Assis, da Casa do Caminho, uma casa também aqui em Macaé. E hoje eu agradeço por ele ter atendido o meu pedido para vir falar sobre mediunidade em tempos de pandemia. Medaglia vem há muitos anos já aplicando um curso de desenvolvimento em educação mediúnica, então eu achei que era aquela pessoazinha certa que Francisco precisava pescar para estar aqui falando um pouquinho para a gente. E aí veio esse tema, a mediunidade em tempos de pandemia, porque o médium muitas vezes fica assim, nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso estar no centro, eu não estou me sentindo bem, eu estou passando mal, isso é mediunidade, eu tenho que desenvolver. Então vamos ouvir o que Medaglia foi intuído através aí da espiritualidade para poder falar conosco, para a gente poder tirar as nossas dúvidas. E no final, a gente pode fazer as perguntas, Medaglia? Então tá bom, então no final vai escrevendo durante a fala as suas dúvidas. Não vamos poder fazer muito por causa do tempo, mas a gente seleciona pelo menos umas 6 perguntas, porque cada pergunta dá quase uma palestra também, e aí a gente faz aquele bate-papo lá no final, tá ok? Então, Medaglia, eu vou fazer a prece, daqui a pouquinho eu passo para você. Gente, hoje nós estamos muito felizes e quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram para que pudéssemos retornar com o Pão de Francisco. Hoje será a nossa primeira entrega do Pão de Francisco na Praça Veríssimo de Melo, em parceria com a paróquia Santo Antônio aqui de Macaé, com o Padre Gleison. E é uma parceria muito bacana, onde nós estamos quebrando as barreiras da religiosidade, os rótulos, e estamos nos unindo, espíritas, católicos, todos juntos, para poder fazer o bem nessa ação ao próximo. E a gente continua pedindo ajuda de vocês, porque o nosso jantar vai ser toda sexta-feira. Então, como que você pode ajudar? Pensa no valor da quentinha que você compra, que você adquiriu uma vez na semana, uma vez por mês. É de R$10? É de 15? É de 20? Então, doa esse valor para o Lar Francisco de Assis. Eu vou pedir à equipe da
da divulgação para colocar aí para vocês o WhatsApp da casa, para colocar o número da conta. E a gente pede àqueles que puderem colaborar, que mandem um WhatsApp com o valor para a casa, só para a gente poder diferenciar a nossa contabilidade, porque está tudo sendo centralizado numa mesma conta. E a gente gosta de transparência, a gente gosta de poder falar, olha, estamos recebendo tanto. Se alguém perguntar, tiver dúvida, nós temos aqui toda a nossa contabilidade de contribuição espontânea para o Pão de Francisco. Então, a gente pede a vocês que, se sentir o chamado aí no coração, se sentir tocado, poxa, eu comi um hambúrguer que custou R$15. Eu posso abrir mão essa semana do hambúrguer e posso doar para o Lar Francisco de Assis poder montar mais uma refeição e ajudar a quem precisa. Lembrando que esse jantar não é só para moradores de rua. Tem os moradores de rua que vão lá, mas tem também aquelas pessoas que estão desempregadas, famílias carentes, que sabem que nesse horário estaremos ali distribuindo e eles estão lá para poder receber a refeição. Então a gente conta com vocês, porque nós estamos indo comprar todos os itens e está sendo preparada a refeição na paróquia Santo Antônio. Não está sendo preparado no Lar Francisco de Assis. O Lar Francisco de Assis está fechado, as suas atividades estão paralisadas. Mas, em parceria, nós estamos trabalhando ainda com o Pão de Francisco. Então, a gente conta com a ajuda de vocês, ok? Então, vamos agora à nossa prece. E vamos aqui silenciar o nosso ser, nos esvaziar de tudo o que fizemos durante o dia, de todas as nossas preocupações que vêm à nossa mente nesse momento. E vamos somente nos permitir sentir o abraço da espiritualidade amiga, que sempre vem nos envolver quando estamos aqui reunidos. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e com ele eu estarei. Então vamos permitir que a porta espiritual do nosso lar, que a porta do nosso interior se abra, para que Jesus entre, através dos espíritos amigos que vêm nos visitar em cada encontro da corrente do bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, gerou Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus. Rogai a Deus por nós espíritos ainda tão equivocados, agora e na hora do nosso desenlace. Mestre Jesus, que as vibrações da corrente do bem de hoje alcance a todos aqueles corações que precisam de Ti. Alcancem os nossos irmãos acolhidos do Pão de Francisco, que essa noite receberão o jantar que estamos oferecendo. Que as vibrações dessa corrente do bem alcancem aqueles corações mais endurecidos, que ainda não compreendem todo o teu evangelho, que permitem que seu lar seja um lar de discórdia, de desarmonia, de divisões. Que essa corrente do bem envolva hoje o coração daqueles que pensam em desistir da própria vida. Envolva aqueles que estão enfermos em seus lares, nos hospitais, enfrentando a contaminação do Covid. E aqueles, Senhor, que com coragem lutam enfrentando enfermidades graves.
que o nosso companheiro Medaglia, envolvido pelas vibrações de Francisco de Assis, seja intuído a trazer a cada um aqui a palavra, a reflexão, o esclarecimento que tanto precisamos acerca daquilo que envolve mediunidade nesse momento de recolhimento que estamos enfrentando. Fique conosco, Senhor, e conduza todo o encontro da noite de hoje. Que assim seja. Medaglia, meu amigo, agora é com você. Pode desbloquear seu microfone e nos presenteie com as suas palavras. Boa noite, Christian. Boa noite a todos vocês que nos prestigiam com a corrente do bem na noite de hoje. Estou emocionado porque realmente é como me sentir na casa de Francisco. Então, que possamos permitir esse momento que Jesus entre em nosso lar interior, dentro de nós. Possamos senti-lo na realidade para podermos desfrutar dessas energias maravilhosas que são distribuídas nessa corrente, a corrente do bem, essa corrente de amor na hora da Ave Maria. Eu queria abraçar bem forte meus companheiros da casa, que eu estou com muita saudade de vocês. Vocês podem me ver, mas eu, infelizmente, não posso vê-los, né? Sinto-se, então, abraçado nesse momento, e o carinho que vocês sempre me trouxeram, eu realmente fico muito comovido, né, cada vez que a gente se encontra. Agradecer a Cristo, então, por essa oportunidade de poder falar com vocês na noite de hoje. E falo uma coisa que realmente não é que eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, é sobre a mediunidade. E essa ideia da mediunidade no tempo da pandemia, isso é quando nós estamos na pandemia, na realidade, né? É todo momento que nós nos afastamos da casa espírita. Todo momento nós não podemos estar presentes na casa espírita fazendo o nosso trabalho, né? O passe, o atendimento fraterno, o pão de Francisco, a mediunidade, o trabalho mediúnico, o trabalho de tratamento espiritual. Então, todos esses trabalhos, quando afastamos da casa espírita, nos faz falta, não é? E essa energia que nós temos para doar, temos que fazer o quê? Canalizá-la de alguma forma, né? Porque nós estamos imersos, né, nesse mundo de correntes energéticas. E essas influências energéticas, as correntes energéticas, são influências que nós recebemos de encarnados e desencarnados. E principalmente nesse tempo de pandemia, que tantas coisas difíceis estão acontecendo à nossa volta, né? Mesmo para quem não é tão sensível, passou a sentir essa sensação de opressão, né? Essas emanações de sentimentos de angústia, de medo, né? Então, essa nuvem, vamos falar tecnicamente, né? Esse campo magnético, né? Nos envolve com facilidade. São pensamentos angustiantes, que na maioria não são nossos, não é? São daqueles que sofrem, daqueles que estão precisando de ajuda. Neste caso importante é vibrar. Se nós ficamos nesse sentido, vamos pensar logo assim, como é que eu vou me precaver disso, né? Então, vamos vibrar ao contrário. Mas é difícil quando você está fragilizado, quando você está sozinho, não é? Encontrar um caminho para fazer essa mudança, né? Para tirar essa sensação difícil, né? E nós dificilmente temos controle sobre nossos pensamentos. É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Qualquer impulso que surge em nossa mente gera um pensamento. E esse impulso pode vir, né, externo a nós ou da nossa consciência, do nosso próprio inconsciente. Porque o pensamento é um produto da mente, da nossa mente, né? É uma radiação que sai mediante a nossa vontade, né? Nossa vontade. A mente não é o espírito. A mente não é o espírito.
A mente não reside no corpo físico, e sim no corpo mental, que é um dos corpos do nosso perispírito. Quem acompanha a corrente do bem, né, já teve uma palestra sobre isso, então, na realidade, né, explicou-se que nós temos, então, esses corpos dentro, corpos que são, assim, que residem, né, num processo diferenciado na questão espiritual. A mente, portanto, a nossa consciência é esta corpórea. Né? Ainda que o cérebro não funcione mais, né, ela permanece ativa. Então, nós temos experiências de quase morte aí, né, que são reportados, né, e tem livros sobre isso contando. Portanto, o pensamento, nosso pensamento, é matéria exteriorizada. Né? Porque o que é a energia, toda a matéria que nós vemos em nossa volta é energia, né, condensada. Então, nosso pensamento, nós como exteriorizamos matéria. E André Luiz, né, nos fala claramente, nos explica sobre a matéria mental, né, a nossa criação mental. Então, essa matéria mental envolve a inteligência, né, e essa inteligência comanda uma força construtora. Então, nós moldamos, nós criamos formas abstratas ou concretas, né, certo? São ondas mentais. Nós falamos, então, de formas de pensamento. E essas formas de pensamento, que nesse momento se encontram como se fossem que estrangulando, como se fossem carregando uma nuvem pesada sobre todos nós. Para essa conversa nossa aqui, para essa reflexão, eu usei os livros de Odilon Fernandes. Odilon Fernandes é um espírito que trabalha com Bacelli, né? Tem vários de subjetividade, porque são livros muito simples, livros bons de ler. Eu recomendo todos eles. Então, Odilon Fernandes, um livro que eu pesquisei, falando sobre mediunidade, ele fala assim, ó, do livro Mediunidade e Vida, questão 394. Né? Os encarnados, nós encarnados, vivemos como mergulhados num oceano de forças mentais, dificultando o acesso dos benfeitores espirituais? Sim, o pensamento viva e plasmadora e paira sobre a humanidade, sobre as suas criações de ordem mental, entretecendo uma floresta devassável à ação dos espíritos amigos, que desejam estabelecer contato conosco. Não é de grande dificuldade que os espíritos conseguem atravessar essas correntes amontoadas de forças mentais da vasta comunidade humana, fazendo chegar aos encarnados alguma réstia de luz. Então, de toda a luz, de toda a energia positiva que eles emanam para a gente, pouca coisa chega. E nós temos exemplos disso na literatura de André Luiz. Todos os livros dele, quando ele reporta que está se aproximando da Terra, se aproximando das cidades terrestres, né? Existe uma nuvem espessa, das quais eles não podem mais volitar, eles têm que caminhar, porque não conseguem mais volitar, devido ao peso dessa névoa, essa nuvem. E ele sempre explica que essa nuvem é a matéria mental dos pensamentos dos encarnados. Imaginem, então, como estará nesse momento sobre o nosso globo terrestre, né, essa nuvem de pensamentos, né, que estão os sofrimentos tão grandes quanto em relação ao que está acontecendo conosco. Então, o pensamento, quando é emitido, vai procurar o quê? Ondas afins, né? E se encontrar uma mesma frequência, estabelece uma conexão. É uma via de mão dupla, um movimento de interdependência e interinfluenciação. Emmanuel faz uma comparação muito interessante. Ele diz o seguinte: assim como a aranha vive no centro de sua própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Imaginem-se dentro de uma esfera. Essa esfera podemos chamar de aura, né? Que seria a emanação do nosso pensamento. Forma como se fosse um campo magnético em torno de nós. Nós chamamos de aura.
Em cada ponto de superfície dessa esfera, existe um fio que liga essa esfera a nós. Quando alguém encostar nessa esfera o outro pensamento, outra energia, nós vamos registrar essa energia. Nós vamos então entrar em frequência com essa energia. Assim como nós alimentamos essa energia com matéria mental e nos retroalimentamos com ela. Por isso que eu disse, é uma via de mão dupla, um movimento de interdependência e interinfluenciação. O homem emite pensamentos e sentimentos contínuos. E ele se nutre de conexões materiais que ele próprio gera, né? Como eu falei, influenciando e sendo influenciado. Então, importante a vigilância com as conexões que nós estabelecemos. No momento de ser estabelecidas essas conexões, nós seremos escravos delas. André Luiz, no livro Os Domínios da Mediunidade, ele nos reporta: onde há pensamento, há corrente mental. E onde há correntes mentais, existem associações. E toda associação é interdependência e influência recíproca. Isto é, estamos sempre ligados àquela onda que nós emitimos. E sempre ligados àqueles que emitem ondas semelhantes a nossas. Aí vocês já podem perceber como a coisa funciona, né? Voltando ao Odilon Fernandes, né, do médium Bacelli, no livro Mediunidade e Doutrina, ele fala o seguinte para nós: a vida exterior de cada um é o resultado de sua vida mental. Olha só, nós somos o que nós pensamos. O pensamento é o imã. Se o bem ocupar a vida mental das pessoas, o mal não encontrará espaço para proliferar. Disciplinar a mente é também disciplinar os olhos, os ouvidos, a língua, que comecemos a fazer uma triagem nos assuntos que comentamos, ou que são comentados em nossa volta, e estaremos caminhando a passos largos na conquista da serenidade mental, que nos imunizará contra as influenciações negativas, que seriam, por exemplo, obsessões, garantindo-nos uma mente saudável. Olha que importante o que nós falamos, o que nós comentamos, o que nós registramos, que ficamos ouvindo em nossa volta, principalmente nesses tempos em que a nossa vida praticamente é digital, né? Vivemos nesse mundo de informações e nós começamos a buscar coisas, às vezes, muito complicadas em nossas redes de comunicação, não é verdade? Muito bem. Então, em tempos de isolamento, nós estamos longe das casas de trabalho, longe da nossa comunidade, das conexões que nós costumamos fazer com nossos amigos, é importante nos isolar espiritualmente falando. Isso é, buscar algo que alimente o nosso espírito. Vamos voltar lá ao Odilon Fernandes, no livro Mediunidade na Vida Diária, no item 227, que tem a segunda pergunta para ele: como desenvolver a mediunidade no dia a dia fora do centro espírita? Entendamos mediunidade como exercitar, entendamos mediunidade como aplicar o nosso dom mediúnico, não é? Resposta do mentor: cultivando o hábito da reflexão, entregar-se à leitura de livros edificantes. Gente, leitura é muito importante. WhatsApp, Facebook é bom, mas ler um bom livro não tem volta, né? Maravilhoso. Fazer o bem aos semelhantes, ser honesto, deixa ser honesto. Usar máscara, não fingir que usa não, viu? Cumprir com as obrigações familiares, ser um homem de oração. Quantos nós estamos orando? Lutar pelos nobres ideais, disciplinar o pensamento e a palavra. Olha, gente, se o pensamento é um imã, que atraímos tudo aquilo que nós pensamos para nós mesmos, nós temos tarefa, ó, haja encarnação, né?
para toda essa tarefa que nós temos pela frente. Bom, e agora, então, sem retaguarda do nosso serviço assistencial, das reuniões de trabalho, né, esse tempo de isolamento, né, a única garantia do trabalhador espírita para se manter em equilíbrio, os pensamentos em harmonia, é manter a cobertura do doutrinário. E o que é a cobertura doutrinária que nós falamos? Ora, gente, nós temos livros maravilhosos na doutrina espírita. Principalmente, eu vou citar o Evangelho, não é? Então, vamos realmente manter a vibração, o equilíbrio. Podemos ler vários livros, mas nunca esquecer de abrir uma página de harmonização, abrir o Evangelho, que realmente é a fonte que nos alimenta, né? É a fonte que nos dá o sustento. Voltando então aqui, no de Dom Fernandes, no livro Mediunidade e Doutrina, que fala o seguinte: mediunidade sem estudo pode ser comparável a uma locomotiva correndo fora dos trilhos. O primeiro e mais importante dever do médium é, sem dúvida, de estudar. Observem bem, estudar, mediunidade que eu falo aqui é qualquer relação que nós tivermos com o plano espiritual. Mas então, o que é mediunidade? Vamos entrar aqui uma pequena explicação do que é mediunidade. O Espiritismo nos trouxe a mediunidade com Jesus, certo? Porque a mediunidade sempre existiu no universo da nossa história, né? A mediunidade está presente. A prática do mediunismo, é que é chamada de mediunidade sem Jesus. A mediunidade que não é sustentada pelos preceitos morais e éticos cristãos chama-se mediunismo. Vamos encontrar isso nos livros espíritas, mediunismo e mediunidade. Essa é a diferença. Então, a mediunidade é muito importante, porque ela requer que nós tenhamos seguramente, dentro do processo mediúnico, do nosso trabalho, a presença dos valores morais, éticos e cristãos. Então, podemos dizer que o Espiritismo é a ética do intercâmbio entre os dois mundos, né? Esse código de ética está registrado aonde? Em toda a codificação. Toda a codificação. Mas, principalmente, no Livro dos Médiuns, né? Bom, para quem não conhece, para quem está vindo pela primeira vez aqui no nosso trabalho, conhece tudo bem, vamos explicar, né? Vamos fazer propaganda aqui, o marketing do Livro dos Médiuns, que é muito importante para quem é médium, né? E para quem quer se informar a respeito dessa relação que nós temos com a mediunidade. O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, é o segundo livro, né, da codificação, e contém um ensino sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível e o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que pode se encontrar na prática da mediunidade. Para quem é médium, para quem é dirigente, né, é um roteiro seguro para esses trabalhos. E hoje em dia, com certeza, nós temos outras publicações que seguram também, né, essas práticas, mas com certeza o Livro do Médium é a fonte que devemos sempre seguir. Então, lá no capítulo 14, da segunda parte do Livro dos Médiuns, né, onde Kardec faz um quadro sinótico, um quadro geral, todos os médiuns. No item 159, que é o primeiro item do capítulo 14, ele afirma o seguinte: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Olha só, todo que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. E complementa dizendo que raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Isto é, há pessoas que possuem apenas rudimentos, fragmentos. Então, caro telespectador, como é que se fala agora? Não é telespectador, não é? Como é que é? Bom, que seja. Caro telespectador, é do meu tempo. Informo a você
que você é médium, né? Bateu um estresse? Tudo bem. Vamos explicar. Calma lá, vamos explicar o que quer dizer isso aí. No capítulo 15 desse mesmo livro dos médiuns, no item 188, onde Kardec descreve os médiuns inspirados, nos explica que todos somos médiuns, porque todos estamos sujeitos à inspiração, em todos os momentos, voluntária ou involuntariamente, de onde vem o termo médium sensível ou sensitivo. Então, gente, olha só, né? Somos médiuns porque somos inspirados, somos sensíveis, somos espíritos, gente, não somos carne. E temos essa sensibilidade por quê? Porque nós podemos entrar em contato com aqueles agentes do Pai que sempre estão à nossa volta. São familiares queridos, espíritos que nos querem bem, que nos inspiram as boas práticas, né? Mas tem um porém. Lembra quando eu falei das correntes mentais, das teias, né, magnéticas, né, do pensamento, matéria mental? Pois é, isso depende da nossa sintonia. Estaremos cercados daqueles que nos amam, mas cuida com a sintonia. Vamos voltar lá para o Odinão Fernandes, que fala o seguinte no livro Mediunidade de Caminho. Todos somos médiuns, mas nem todos renascem para uma tarefa específica na minha mediunidade. E essa é a diferença. Por quê? Por que então isso? Porque, vamos ver lá, médium é aquele que sente sentir. Nós temos 5 sentidos, né? Mas também temos a questão do sentimento. Então, sentimos fisicamente e sentimos emocionalmente. Correto? Raiva, ódio, amor. Correto? Sente num grau qualquer. O grau quer dizer intensidade, a influência dos espíritos. Isto é, influência vem do verbo fluir, quer dizer movimento, direção. Influenciar, o que é? É mudar a direção, escolher a direção. A totalidade da humanidade é inspirada, né? Logo, a totalidade tem condições de sintonizar com os espíritos. Mas a questão da influência, no Livro dos Espíritos, na questão 459, que nós gostamos muito de citar, mas não prestamos atenção no que estamos falando, influem os espíritos em vossos pensamentos, em vossos atos? Resposta do Espírito de Verdade: muito mais que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, eles vos dirigem. Olha só. Então, a influência é neutra. Fluir, movimento, né? Influência, mudar de direção. Ela é neutra, né? Mas o médium, o ser humano, o inspirado, né, é que vai determinar para que lado que vai essa corrente, né? Vai determinar para o que e onde ele vai sintonizar. Olha que importância é isso, gente. Mas não esqueçamos o seguinte: nessa liberdade que nós temos de escolher, que eu falei, né, que chama-se livre-arbítrio, é uma decisão minha. Eu que vou arbitrar qual a direção que eu vou dar nessa influência que está a me buscar, ou estou buscando, estou, né, me correlacionando. Citando Paulo de Tarso, e não esquecendo também dessa frase que ele nos cita, né? Uma nuvem de testemunhas nos acompanha. Então, realmente, se nós temos uma nuvem nos acompanhando, né, vamos escolher realmente para que lado nós vamos buscar, ou vamos, né, deixar que essa corrente flua. Mas na questão, então, da mediunidade, todos nós sermos médios, tem um porém que Kardec deixa bem claro no mesmo item 159 do capítulo 14. Só se qualificam aqueles
em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Gente, efeito patente, certa intensidade, grau, efeito patente, algo que nós podemos ver, sentir realmente, perceber, né? O que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva, isso é, nós seremos mais ou menos sensíveis a esses efeitos, né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que esses efeitos patentes, visíveis, somente são provocados porque tem uma organização mais sensitiva, isto é, que conseguem perceber fisicamente a presença dos espíritos. Fisicamente, a presença dos espíritos, né? A maioria pode ser influenciada, como eu falei. Nós todos somos, né, médiuns. Mas somente os médiuns podem perceber fisicamente. Então, posso dizer que todos nós somos médiuns. Mas aquele propenso aos trabalhos mediúnicos são somente aqueles que têm mediunidade ostensiva. Isto é, todo mundo vê o seu temperamento. Gente, médium é um sujeito muito complicado, esquisito, estranho, exótico, não normal, por isso que chamam de paranormal, né? Pode ver quem são os médiums. Na frente é tudo maravilha, nos fundos pode contar que tem problema. Mais tranquilos agora? Perceberam então que realmente todos somos médios, mas não todos estão prontos para a tarefa. Nem todos nascem para a tarefa específica na mediunidade. E qual seria então essa tarefa, né? Nesse momento que não podemos estar trabalhando nas casas espíritas. Bom, nós como intermediários, nós como médios, que não convergimos para nós mesmos, para entender o nosso processo, para entender como estamos agindo em nós, o que está nos influenciando, né? Nós, então, que nos mantemos, que não nos mantemos ligados ao nosso eu, na busca do nosso eu, e sim, ligados à fenomenologia do processo mediúnico, nós vamos encontrar dificuldades nesse momento de afastamento para canalizar as nossas energias. Porque o médium não é só aquele que trabalha mediunicamente, né, dando passividade, também o passe, quem trabalha na cura, né, quem trabalha nos processos de atendimento, certo? Então, a mediunidade no dia a dia, nas mais várias formas, podemos dizer, né, que somos médiuns da vida. Manuel Filomeno de Miranda tem um texto escrito por Divaldo Franco, que chama-se Médiuns Responsáveis. Então, que ele fala o seguinte: podemos ser médiuns da vida para conduzir para o processo da humanidade, podemos ser médiuns do esclarecimento, né, elevando as criaturas, levando a edificação pessoal, como nós vemos os palestrantes, como nós vemos as pessoas que buscam traduzir tudo o que conhecem em fatos para melhorar, para ajudar as pessoas. Médios de apoio, colaborando, por exemplo, com o Pão de Francisco, certo? Médio de apoio, é o médio trabalhando. Médio da saúde, né? Aquele que aplica passe, aquele que codifica as águas, aquele que vai nos hospitais ajudar as pessoas. Médio da esperança, confrontando, confortando aqueles que precisam, confrontando os necessitados, os enfermos. Médio da fraternidade, né? Estreitando os braços para quem precisa, ligando, né, esse plano de duas vidas com ajuda, com amparo, com a ajuda, por exemplo, que se faz com a distribuição de cestas básicas, que se faz com visita às pessoas que precisam. Agora o momento está mais difícil, mas pelo menos esse trabalho, esse movimento para o externo, na busca do auxílio a quem está precisando nesse momento. Temos trabalho para todo mundo. Médium é que não falta para trabalhar. Sempre somos intermediários dos dois planos. Sempre estamos com alguém nos intuindo para o bem e para o melhor. Então, como mencionou Kardec, capítulo 16, do livro dos médiuns, não é? No item 182, as forças do bem sempre estão ao nosso lado. E agora, muito mais, devemos nos permitir sentir as emoções que até então não sentíamos, porque vivíamos para onde? Vivíamos para fora de nós. Vivíamos buscando as coisas de fora.
materialidade das coisas, e não a essência das coisas. O momento do recolhimento, então, serviu para que a gente possa entrar no processo nosso e viver o nosso interior. Mas, nesse caso, eu sou médium, trabalhador, casa espírita, médium de mesa, como eles falam, né? Médium que dá manifestações. Eu posso me afastar sem problema nenhum, né? Eu posso me afastar do passe, posso me afastar do trabalho de cura, posso pedir licença. Vamos ver o que diz Kardec. No livro dos Médiuns, capítulo 17, da formação dos médiuns, no item 222, Kardec pergunta aos espíritos: podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Resposta: isso frequentemente acontece. Qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. O João Fernandes, no livro Mediunidade e Caminho, nos esclarece o seguinte: está sujeita a uma interrupção momentânea ou definitiva. Os motivos que determinam essa interrupção são os mais variados por questões de saúde, gravidez, responsabilidade do lar, né, e outras coisas mais, por desequilíbrio. Mas entre os vários tipos de interrupção, ele destaca o seguinte: quando o próprio médium solicita a espiritualidade, a canalização de seus recursos medianímicos para outras tarefas. Podemos pedir licença, sim. Podemos pedir para a espiritualidade canalizar as energias mediúnicas para dar e doar àqueles que precisam de outra forma, como eu citei anteriormente, o médium da vida que nós somos. A nossa casa precisa de suporte. Nós temos um companheiro, uma companheira, nós temos filhos, às vezes com problemas, com dificuldades. E podemos estar, como é que dizer, não querendo tocar nesse assunto, vivendo para fora do exterior. Com a pandemia, nós voltamos para dentro de casa. Voltamos a conviver mais estreitamente com essas pessoas. E ali, então, que está o nosso trabalho. Vamos, então, orar, pedir para Jesus canalizar essa nossa maravilhosa energia, que nós auxiliamos aqueles que nós não conhecemos, que nós trazemos o plano espiritual para ajuda e auxílio para a nossa casa. Então, dos médiuns que a contragosto não possam, por esse motivo justo, exercer suas faculdades, nós podemos, então, dizer que a cobertura espiritual que nós estamos carecendo pode vir de nós mesmos. Hora de voltar para dentro. Hora de ir para dentro. Então, essa necessidade de recolhimento, podemos, apesar de não podermos estar fisicamente junto com ninguém, nós podemos trabalhar nessa higienização da mente, né? Nós podemos ligar para as pessoas, podemos abraçar as pessoas, como eu fiz agora, né? Dar um abraço apertado, usando a imaginação. Você imagina que eu estou apertando, dando um abração gostoso aqui, né, no companheiro de trabalho, sendo comigo lá. Né? E acreditar, nós podemos fazer isso. Né? São ações, é o força do bem. E hoje nós temos tecnologia. A tecnologia nos ajuda, gente. Olha que beleza. Eu estou aqui falando com vocês, à distância, não é? E nós estamos abraçados, estamos trocando essa boa energia, né? Essa boa energia. Leon Denis, ele fala no livro dele, O Problema do Ser, Destino da Dor, que a vontade é a maior potência da alma. Né? E a fé impulsiona a vontade. Se todo dia estiver me ouvindo, né? Sexta-feira passada eu estava aqui na Coisa do Bem, falando muito bem sobre a fé. Né? Um abraço, Aninha. Né? Então, a questão que se fala e que se pergunta aos espíritas: onde está a tua fé? Onde está a tua fé? E quem falou isso? Foi Jesus. Quando Jesus estava deitado
dormindo serenamente, e a tempestade quase que derrubando o barco, e os discípulos apavorados acordam Jesus. E ele, antes de serenar a tempestade, pergunta: onde está a tua fé, Pedro? Onde está a tua fé? Nós somos muito desequilibrados e temos pouca fé. Para isso, então, nada melhor do que a prece. A prece para renovar as nossas energias. Nesse momento de afastamento da vida social, podemos perceber que a prece, essa vibração, essa sintonia espiritual é de grande magnitude. Imagine só, se nós podemos falar aqui nessas ondas, essas micro-ondas que se espalham, né, pela web, né, pelos canais de navegação, pelo celular, encontram várias famílias em vários lugares, né? Eu acho que até minha filha lá em Estados Unidos está me ouvindo, imagina só. Né? Imagina nosso pensamento, gente. O nosso pensamento, ele viaja na velocidade maior que a da luz. A capacidade humana da telepatia é imensa. E se nós todos somos médiuns, imagina quando nós nos concentramos e dirigimos com vontade, com fé, o nosso pensamento à nossa o nosso maior Pai, o nosso Pai maior, aquele que nos dá, que nos imprime, né, a vida, e nos imprimiu a vida, e que nos permite viver e buscar a nossa liberdade, né, a nossa vivência, o nosso progresso espiritual. Então, nós podemos pressentir, então, a grandiosidade do nosso Pai, quando nós lemos o livro dos Espíritos, nos primeiros capítulos, do 1 ao 13, o 14, mais ou menos, de Kardec, argumenta com o Espírito de verdade sobre a tripula divindade. Não podemos conceber a grandiosidade que é o nosso Criador. É impossível nossa mente conceber isso. Então, nós podemos conversar com Deus. E nesse momento de dificuldades, é o melhor momento de estabelecer essa conexão. Vai abrir, né, um caminho nessa floresta, como falou o João Fernandes, essa floresta de energias pesadas que envolvem o planeta, vai direcionar esse raio de luz, buscando, na mesma sintonia, a resposta e o auxílio que nós estamos precisando. Paulo de Tarso nos lembra que diz: tudo que eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. E esse comentário, nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês um comentário, me permita ler, comentário de Emmanuel sobre um texto escrito na Fonte Viva, que fala sobre a prece. Ele comenta sobre a passagem no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha só, gente. Estavam reunidos os apóstolos, os discípulos de Jesus, Maria, com eles. Eles oraram, por dito Pentecostes, não é? E o local tremeu, certo? E comentário que eu destaquei de Emmanuel é o seguinte: nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos nossa ascensão. Olha o pensamento, hein, gente? Podemos voar, podemos nos fechar. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima é o nosso lugar. A fim de que não nos perturbemos, a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Quer dizer, se recebemos o que não merecemos, estaremos perturbando as leis do universo. Olha como isso é sério, gente. Perturbar a lei do universo se recebemos o que não estamos merecendo. Recorde-te e enxergará o limite de tudo o que te serve. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração.
que pede luz, amor e verdade. Gente, a oração pede luz, amor e verdade, não palavras, e sim sentimentos verdadeiros. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Olha só, gente, o que é uma prece? E nos reforça André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele estava ainda cambaleante, estava mal ainda, ele ouve falar, né, chamado momento de oração na colônia, e pede para ir lá. Então ele vai lá, auxiliado pelo Lísias, né, o enfermeiro, ele vai até lá, no salão, encontra o salão cheio de gente, e numa tela, né, está sendo projetada, então, a imagem, né, de um mentor, de outras, né, colônias mais elevadas, queria fazer a prece. E nesse momento da prece, todos lá da colônia estavam unidos em pensamento. Todos eles em pensamento, então deslocando energias de suas próprias casas para aquele local. E aquele local também tinha 300 pessoas, mais ou menos, e essa energia formou um enorme coração azul, que se desfez em pétalas, que derramaram essas energias para todos que estão presentes. E André Luiz, naquele momento, se sentiu muito melhor com aquelas preces. Olha só, gente, André Luiz antecipando em 80 anos, porque o livro foi escrito em 43, né? Em 80 anos, antecipando o que estamos fazendo agora na corrente do bem. Imagine os benefícios que toda vez que oramos em favor dos que precisam, imagine os benefícios que recebemos e os benefícios que nós doamos para aqueles que precisam. Então, as lives salvando vidas, né? Coisa boa, coisa maravilhosa essa corrente. Então, que medidas estão sendo tomadas, né, a respeito da mediunidade, dos trabalhos em geral? É um tempo de se reinventar, não é? As lives, no caso, como a corrente do bem, tem ajudado muito, né? Então, essas lives como a corrente do bem, benefício dos lares, né? Daqueles que estão na corrente, né? Nós tiramos pensamentos, as preces para aqueles que estão precisando. E nós temos notícias de que, em muitos ambientes, essa prece está sendo efetiva. Essa prece está dando e reagindo, dando reação àqueles que precisam, auxiliando aqueles que estão em condições, né, mais desequilibrados. Com licença aqui. Temos feito reuniões de estudos, né? Vários grupos se reúnem para estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, palestras. Agora os palestrantes não podem mais viajar, então os canais da web estão cheios de palestras. Que beleza, uma melhor que a outra. E no caso da Casa do Lar Francisco, nós temos reuniões de vibração pelos doentes, desencarnados, em substituição às reuniões mediúnicas, onde não há intercâmbio, não há manifestação mediúnica. E essas reuniões são monitoradas pelas casas espíritas com protocolos que dirigem essas reuniões. Então, é isso que, né, que está sendo feito nesse momento em que não se pode frequentar as casas espíritas. E, com certeza, todas essas ações, nós podemos contar, né, com o auxílio dos amigos do bem, auxiliando, né, auxiliando e dando a proteção necessária aos nossos olhos. E, por incrível que pareça, gente, temos visto resistência em alguns médios trabalhadores em participar dessas reuniões promovidas pelas casas espíritas, né? Próprios trabalhadores, às vezes, têm resistências em participar. Mas, às vezes, temos que admitir que, por dificuldades do nosso próprio país, onde há tanta injustiça social, e agora ficou mais explícito isso, né? A maioria da população tem dificuldade de acesso à web, né? Ou não tem nenhum acesso à web, né? Isso é um problema. Sem contar, não é, que mesmo sem acesso à web, ou mesmo com acesso à web, não é,
esses colapsos econômicos, né, que acontecem, que estão acontecendo, né, e ainda mais nós temos a questão dos idosos que não acessam, que têm dificuldade de trabalhar com essa tecnologia, né? Então, para minimizar os efeitos desse confinamento, tem ajudado a muitos, né? E quais são os efeitos que nós estamos percebendo que nos dão notícias, né? Depressões, às vezes suicídios, ou pseudo-suicídios, não é? Obsessões. Esses trabalhos têm ajudado muito essas pessoas. Pelo menos alguma ação, né, tem se concretizado, né, para amenizar o afastamento das casas de trabalho. Mas temos que refletir, temos que pensar no assunto. Porque a maioria dos encarnados, né, nós temos para o Joana de Anjos, que nos traz isso também, não tem condições de sustentar um pensamento reto, isto é, manter um pensamento estável, né? Porque está sempre, nós, na maioria de nós, estamos sempre em instabilidade emocional. Então, o pensamento consciente o tempo todo não é fácil de manter. Então, com essa questão da morte, do vírus, do emprego, solidão, conflitos, mais difícil ainda. Então, esses problemas, né, com obsessão, depressão, conflitos existenciais, se potencializam. A maioria de nós trabalhadores, que já se encontrava, né, em desequilíbrio na pandemia, ou frequentador das casas espíritas, já era difícil manter atenção nas palestras, não é? Imagina nesse momento em que o acesso é remoto. A dificuldade é muito grande. Os centros espíritas, as realmente únicas atividades sociais, palestras, né, gera conexões entre as pessoas, que o online não substitui. Principalmente a energia das casas. Né? Quando a gente entra, pelo menos eu lembro, entrar no lar, parecia que você entra em outro ambiente, você parece que alivia as suas tensões, não é? E nós sabemos disso por relatos dos nossos mentores, os amigos do plano espiritual, que existe nos corredores do Lar Francisco e das casas espíritas, existem irmãos que lá então trabalham essas energias, né? Afastam aqueles que nos acompanham, afastam energias negativas que estão presentes em nós, para que possamos entrar e absorver e ter a maior oportunidade de receber aquilo que precisamos na casa espírita. Então, o nosso maior desafio nesse momento é pensar no modo de ação, inclusive quando retornarmos às atividades normais das casas. O que fazer, então, efetivamente? Bom, como somos criaturas essencialmente emocionais, e do ponto de vista emocional, o epicentro dos desesperos nossos, dos nossos conflitos, não é? É o nosso comportamento emocional. E quando médiums, nós acostumados nas casas a canalizar as energias nas tarefas do centro, né? Nós temos a obrigação de nos manter dentro do que espera a espiritualidade maior, né? Responsável pelos nossos pensamentos, pelas atitudes, né? Como cristãos e espíritas, como diz lá, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Então, se somos médios, se os médios grupos, né, são mais preocupados com os fenômenos, os resultados, é porque estão desorientados dentro daquilo que acreditam como ser intercâmbio espiritual. A espiritualidade está sempre em conexão conosco. Sempre está nos trazendo o que nós estamos precisando, né? Sem a necessidade da manifestação mediúnica. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que tem 12, Kardec registra o seguinte: o bom médium não é aquele que tem a facilidade de comunicação, mas que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. Portanto, a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade com Jesus. Então, percebam que nós podemos estar errando muito e não trazer em nós
a nossa vontade de mudança, em vez de querer mudar os espíritos que nos acompanham, porque vão à mesa mediúnica pedir auxílio e ajuda. Seguindo o segundo, sobre o quesito moral, a questão da mediunidade, nos fala Joana o seguinte: ao assumir a responsabilidade do mediunato, o médium deve inicialmente adotar o comportamento cristão exemplificado nos evangelhos. Caso contrário, somente, tal como um poderoso imã, atrairá falanges afeitas ao desequilíbrio, as quais poderão promover inúmeros sofrimentos físicos, morais e espirituais ao próprio médium. Como falei anteriormente, o nosso pensamento deve estar buscando focar em coisas úteis, nosso processo interior, a nossa transformação íntima, como fala Santo Agostinho, né? O fim e propósito, o autoconhecimento, a nossa transformação íntima. Eu não falo reforma íntima, eu falo transformação. Reformar é porque a gente sabe que precisa mudar, né? A casa está quebrada, vamos reformar a casa. Eu não sei o que eu sou, eu não sei como é que eu sou, o que eu vou reformar? Então eu tenho que transformar, né? Dar uma transformação geral. Né? Vamos voltar lá ao Gidon Fernandes, no livro Mediunidade na Vida Diária, questão 152. Bacelli pergunta para ele: como exercer a mediunidade na vida diária? O médium não pode viver fotografando, incorporando, curando. Né? Resposta do Odilon: trazendo a espiritualidade para a sua própria vida e, assim, concorrer para a espiritualização das criaturas. Eis a maneira mais sublime de exercer a mediunidade. Em essência, o que a mediunidade pretende é que o homem entre em sintonia com o pensamento de Deus. De Deus. Fotografar e incorporar espíritos são fases transitórias na mediunidade. Isto é, o nosso futuro é muito maior do que somente sentar à mesa mediúnica e trazer o sofrimento dos nossos irmãos. O nosso trabalho é sintonizar com Deus. No capítulo 13, né? Não sabe a vossa mão direita, que dá a mão esquerda, Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, tem um texto que fala dos infortúnios ocultos, em que alguém vai até a dor, vai até o sofrimento, sem olhar para quem, sem saber quem está lá, mas simplesmente pela necessidade daquele que vai receber. Então, nós temos, hoje em dia, apesar de nós lamento, podemos ir até os necessitados, né? Alguns grupos, que eu tiro o chapéu, né? Estão por toda parte auxiliando necessitados, indo àqueles que precisam, levando cesta básica, ajudando, inclusive dando passe, inclusive auxiliando no processo do consolo, do auxílio, do amparo. Tiro o chapéu para esse pessoal, tiro mesmo. Para minimizar, então, os sofrimentos e dores, não existe a receita de bolo, né? Mas as dores, não podemos esquecer disso, são veículos que nós mesmos escolhemos para a solução do nosso processo. Né? E aceitar para que essas dores não saiam da sintonia de Deus, que está no comando de tudo. Deus comanda o universo, gente. E Jesus governa o nosso planeta, o nosso sistema planetário. Está tudo sob controle, mas nada vai sair do controle. Tenho confiança disso, né? Tenho confiança disso. Então, vamos valorizar essa pausa, esse confinamento, né? E refletir. O que nós esperamos de nós mesmos? Como fala o Mauro Requidal, quem segue o Mauro Requidal sabe o que eu estou falando? Vai para dentro. Vai para dentro. Né? Isso é, te conhece melhor. Você vai gostar disso. Vai gostar disso. Para encerrar aqui, eu trouxe aqui um texto de Modesta Cravo, né, um espírito, não é? Pela
pela psicografia do Vanderlei, né, o lado oculto da transição planetária. Ser espírita e médium com o Cristo não é tarefa para os anjos. Todos podemos, dentro de nossas limitadas condições, e que ainda não assinalam fazer algo em favor do bem e do próximo, diminuindo o nosso egoísmo e dilatando a luz da fraternidade. Trabalhamos todos pela nossa melhoria, e mais que conhecimento espiritual, o conhecimento de nós mesmos é a garantia mais segura para que a nossa sombra interior não seja a nossa grande adversária no bom aproveitamento das oportunidades de servir e aprender. Quando o amor sucumbe, as trevas vencem. Se faltar a luz da generosidade, do afeto, do sentimento cristão, seremos atormentados pela escuridão da mágoa, da disputa e da inimizade. Eu queria, então, agradecer a oportunidade. Ele não pretendia apresentar soluções, mas, pelo menos, um caminho, né, para encontrá-las. Agradeço a oportunidade ao grupo, ao Christian, mas eu tenho aqui um agradecimento especial a dar, ao nosso médium das comunicações, o Diogo, e sem ele, nada isso seria possível. E ele nunca aparece, né? Está sempre escondidinho ali por trás da rede, né? O nosso grande médium, sem esse médium, pouca coisa nós faríamos, né? Tá? Um abraço, Diogo. Obrigado, gente. Obrigada, Medaglia. E eu tenho certeza que Diogo ficou aí rosa. Mas, como você disse, há várias formas do exercício da mediunidade, né? O fato dele estar aqui nos bastidores, entre em contato com o palestrante, faz o teste, ajuste, iluminação, isso aí é um exercício da mediunidade, para que todo esse trabalho possa ir ao ar. Né? E como você disse, há várias formas de trabalhar e de servir. E a gente usa um termo, né, que a gente fala muito lá no Lar Francisco, as pessoas gostam de espiritar, gostam de estar lá dando facilidade, estar espiritando. Mas ninguém quer aquela mediunidade, o exercício daquela mediunidade, que ninguém vê, que está ali nos bastidores, silenciosa. Ninguém fisicamente vê. Mas toda essa egrégora espiritual que nos acompanha, nada passa despercebido, e vê tudo. Assim como o nosso companheiro da casa, Diogo, que é o responsável por toda a transmissão, você acha que não está sendo reconhecido todo o trabalho dele nessa pandemia? Claro que está, assim como todos os convidados que vêm aqui para poder falar, que reservam esse horário para poder falar, assim como cada um que está aqui na corrente do bem e que para esse horário para poder fazer uma prece, para poder direcionar uma oração a quem precisa, é um médium doador, né? Então, há muitas maneiras do exercício da mediunidade. Medaglia, muito bom, eu vou te passar algumas perguntas, pode ser? Então tá, eu vou ler aqui para você, ok? A primeira pergunta foi a Débora que fez. Medaglia, a mediunidade de forma indisciplinada pode trazer que tipo de problemas na vida cotidiana do médium? Oi, Débora. Boa noite. A mediunidade indisciplinada, isso é, aquele médium, aquela pessoa, né, assim, que não buscou canalizar essas energias para o trabalho, para encontrar o seu caminho nesse processo. Vamos dizer que essa pessoa nem seja espírita ou não conhece o espiritismo, mas as pessoas têm caminhos que podem seguir para canalizar essas energias. Essa pessoa indisciplinada, como eu falei sobre o pensamento, vai encontrar muitas dificuldades na vida, né? Se nós falamos de influência dos espíritos, isso é, aonde nós escolhemos para onde que nós vamos correr nessa corrente, não é?
eles sempre vão nos levar às correntes mais difíceis, encontrar mais pedras e mais barreiras em nossas vidas. Então, não é que seja um karma, a mediunidade é uma bênção divina. Nós é que não sabemos receber essas bênçãos de forma adequada em nossas vidas. A outra pergunta. Vemos algumas pessoas que possuem mais sensibilidade e até vivenciam fenômenos mais ostensivos. Porém, decidem não trabalhar esse lado ou tentar entender, apenas guardam para si. Poderia comentar sobre consequências dessa não investigação ou trabalho da mediunidade? Quais as consequências que a pessoa tem quando ela tem uma mediunidade muito ostensiva e ela não desenvolve? Kardec nos fala isso sobre a formação dos médiuns, que eu falei, não é? Que se não soubermos canalizar as energias devidamente, essa pessoa pode não ser religiosa, a pessoa pode não ter nenhuma religião, né? Mas ser médium, perceber que é diferente, que é esquisito, que em volta dela ocorrem fenômenos que ela não pode, né, explicar, desculpa. Ela pode canalizar essas energias. Pessoas muito boas, pessoas que gostam de ajudar, de amparar, não precisa estar em mesa mediúnica. As pessoas que estão na vida, curtindo a sua própria vida, alegres e felizes, colocando o seu lado melhor para as pessoas, não precisa sentar em mesa mediúnica e nem reportar os fenômenos que veem e que por acaso acontecem à sua volta. Elas são, por elas mesmas, médiuns da vida. Mas se elas não forem assim, fala Kardec, não é? Que os nossos sanatórios, aqueles lugares, hospitais, são pessoas que se encontram nessa situação, né? Que essas energias começam a se acumular no seu processo de vida e isso começa a trazer até dificuldades orgânicas na sua vida. Às vezes até chegar à loucura, é o caso extremo, não é? De um processo mental em desequilíbrio. Portanto, né, a canalização da energia se faz com o nosso conhecimento. Santo Agostinho, na questão 919, do Livro dos Espíritos, fala sobre isso, né? Se nós nos autoconhecermos, nós estamos colocando, de alguma forma, canalizando as energias, de alguma forma, para lados que nós não nos conhecemos, como fala o junguiano, a nossa sombra, não é? E conhecer a nossa sombra é nós colocarmos realmente as possibilidades que nós temos de não ser o que nós deveríamos ser, o que nós realmente não gostaríamos de ser, né? Ser coisas melhores, vivenciar melhor o nosso lado positivo da vida. Então, as pessoas que são médiums e não gostam, não querem trabalhar com mediunidade, não tem problema nenhum. Mas o importante é que elas possam canalizar suas energias, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, serem todas elas direcionadas para o bem. Manter a prece, manter a vida reta, manter a vida ética e moral. Essa seria, então, a lição que nos traz o livro dos médiuns, no capítulo 17 e capítulo 18. A gente até, é muito comum, né, verdade, a gente receber lá no atendimento fraterno, no Lar Francisco, pessoas que chegam com uma mediunidade muito ostensiva e que está com total desequilíbrio, né, desarmonia emocional, psíquica, e já causando enfermidades físicas, né, somatizando isso no físico. E quando a gente orienta a pessoa a assistir palestra, a leitura, a estudo do Evangelho, a se instruir, a pessoa consegue harmonizar aquela sensibilidade dentro dela, e muitos conseguem ter uma vida sem ter aquele vínculo
do trabalho. Tem gente que não se identifica com isso, né? Com o trabalho em uma casa espírita. Assim como lá no Lar Francisco, a gente recebe pessoas que são de outras religiões, porque a mediunidade não é só dentro da doutrina espírita, né? Então, recebemos pessoas de outras religiões e que chegam lá nesse desequilíbrio, e aí a gente orienta, se for necessário, passa para o tratamento, para poder tirar e afastar aquelas interferências espirituais, e depois a pessoa segue a vida dentro da congregação que ela deseja. Você já passou por experiências assim lá no atendimento? Já. Não foi só uma vez, não. Mas o que eu observo, sabe, Christian, é que as pessoas não querem mudar. Né? Daqueles que eu direcionei, até cheguei a dar o meu livro, né, o meu evangelho para a pessoa, para que ela pudesse se equilibrar, se manter. As pessoas não querem mudar. A dificuldade é a mudança, porque já estão naquele caminho da influência, né, que não deixa seguir, né, um processo mais reto. Mas nós sempre recomendamos, realmente, né? Olha, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Quem está em conflito emocional, quem está em desequilíbrio emocional, somente, né, no trabalho, como se fala, né, de corrente magnética, um trabalho de passe, não é? O nome da corrente mediúnica para poder ajudar. Porque é muito difícil por si próprio chegar a essa decisão. Claro que a mesa mediúnica, o passe, não vai resolver se ela não quiser, né? Mas vai aliviar a carga de energias que ela canaliza, né? Que ela canaliza para si própria, não é? Essas energias que estão constrangendo, é como se estivesse num casulo, né? Imagina um casulo, né, de uma borboleta, é como se tivesse um casulo, né, oprimindo ela. Então ela pensa no mal, e o mal, isso ela pensa e ela se reabastece constantemente com esse pensamento, né? É com uma interdependência muito grande consigo próprio. Como a espiritualidade sempre fala, né, lá no Lar Francisco, não podemos dar remédio em quem está de boca fechada. Isso mesmo. A gente pode auxiliar, a gente dá lá todas as ferramentas, a gente fala o caminho das pedras. Se a pessoa quiser seguir, bem, se não quiser, cada um é responsável pelas suas ações. Né? E os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Né? Isso é o mais importante, os espíritos não interferem no processo. Nem Jesus, né? Quando pôde, interferiu. Né? Quando o caso de Lázaro, né, estava doente, ele deixou, não, isso vai para um caminho certo, eu vou chegar lá. Né? A coisa seguiu o seu rumo, né, para que ele pudesse, então, mostrar que realmente a vida é eterna, né? Com certeza. Mais uma pergunta aqui, Medar. Como lidar com a mediunidade e vidência presente desde a infância? Responde essa, Christian. A vidência é das faculdades mediúnicas mais difíceis, né? Porque ela passa por um processo de constrangimento constante da criatura. Para a criança, aquilo é normal. Para ela, ver o espírito, conviver com o espírito é normal. E ela, quando conversa com os adultos sobre isso, ela se sente constrangida a se fechar. E cada vez mais que ela expõe a sua condição, ela se fecha mais ainda. Então, ela vai causar para ela mesma, né, um certo, assim, como se ela fosse se diminuir constantemente, né? Eu não sou capaz, eu não posso me manifestar, eu não posso. Então, mentalmente e emocionalmente, essa pessoa vai se sentir sempre constrangida, até entender o que está acontecendo, até desenvolver o processo e poder falar com quem conhece, né? Então, isso é muito importante a gente alertar para os pais, para que realmente observem as crianças. É um fenômeno normal a infância
a mediunidade. É normal, as crianças brincam com companheiros espirituais até os 7 anos, mais ou menos. Depois disso, então, se nós levamos com naturalidade, eles talvez até percam essa faculdade, né? Porque quando o espírito completa a sua encarnação, ele passa a viver mais no mundo material do que no mundo espiritual. Então, ele começa a perder essa faculdade naturalmente. Tem outros que se mantêm, né? Até a fase adulta, até a fase matura, né? Mas, então, a ideia é, se nasceu no lar espírita, levamos com tranquilidade. Se não, se tiver conhecimento de um amigo que possa ajudar, comparar os pais, né? Que os pais possam, então, pegar informações, né? Sem levar a criança ao extremo, que muitas vezes acontece, né? De questões de tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, que são realmente traumatizantes para uma criança, né? É difícil a gente comentar. Cristian, me ajuda. Eu me lembro, assim, na minha infância, e quando eu tinha as percepções, eu comentava com a minha mãe, e a minha mãe logo falava assim, para com isso, menina, deixa de besteira, você está vendo coisa. E aquilo foi me constrangindo, me constrangindo, me constrangindo. Então, eu passei também a não comentar nada. Porque toda vez que eu comentava, que eu falava alguma coisa, eu era chamada a atenção, então eu achava que era errado. Então, eu parava de comentar sobre isso. E me lembra um fato de uma mãe, que uma vez chegou no Lar Francisco, para um atendimento fraterno, dizendo que o filho foi chamado a atenção na escola, uma criança pequena, que comentando com os amiguinhos que ele tinha um amigo que morava embaixo da cama dele. E aí ele começou a falar todas as coisas que o amiguinho que morava embaixo da cama começava a dizer para ele, o orientava a falar. E aí, como eu orientei essa mãe? Quando ele falar que o amiguinho está ali, converse com ele. Como é esse amiguinho? Ele passa coisa boa para você? Então, fala para ele isso que eu estou falando para ele. Convide ele para poder orar. Convide ele para rezar para o Papai do Céu junto com a gente. Porque, como a Dágra falou, como o espírito ainda não assentou completamente, que isso se faz de 7 para 8 anos, a criança é muito sensível, percebe tudo que está à volta. Então, pode sim estar sofrendo interferências do meio, da família, dos pais, e pode estar causando distúrbios, né? Desequilíbrios da criança, causando uma agitação, fazendo com que a criança tenha comportamentos arredios. Então, a primeira coisa, como a Dália disse, não repreender, acolher, né? E conversar. O que você está vendo? Como é que é? Descreve ele para mim. E então, se a pessoa frequenta na casa, vai, passa o atendimento fraterno, recebe a orientação quando necessário. É muito comum, lá no Lar Francisco de Assis, pais que chegam com essa questão da criança com uma sensibilidade muito aflorada, e aí nós orientamos aos pais a passar pelo tratamento, porque normalmente a criança ela está somatizando, né, canalizando aquilo que está em desordem no ambiente familiar. E reflete tudo no comportamento dela. Então, a criança fica agressiva, a criança não dorme, a criança grita, principalmente bebê. Não dorme, né? Fica muito agitado. Então, a gente orienta os pais a passarem pelo tratamento para poder dar uma amenizada. Mas isso tudo tem que ser com equilíbrio, com discernimento. Mas aí, Medalha, a gente costuma ver o quê? A síndrome da barriga cheia. O que é isso? Resolveu o problema, amenizou aquela situação, a família não volta mais. Então, para de fazer o evangelho no lar, para de receber o passe, para de trazer a criança na evangelização, porque já está com a barriga cheia. E aí, volta-se o ciclo, novamente. E aquilo é constante. Então, é como Kardec disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para superar as suas más inclinações. Reconhece o verdadeiro cristão, aquele que se esforça para melhorar naquilo que precisa. Tá certo, Medalha? Tá certo. Vamos para outra pergunta aqui. A Aline pergunta para você. Professor Medag, o que dizer sobre quem não possui mediunidade ostensiva e procura ativar essas conexões
através de substâncias e rituais? Eu não recomendo. Eu, particularmente, não recomendo isso. Porque, como eu falei, né, médium, ele nasce para ser médium. O próprio livro de Odilon Fernandes e outros livros, André Luiz, nos mostram que não somos médios nessa encarnação. Nós vemos sendo treinados para ser médiums em muitas encarnações. Nós renascemos como médiums constantemente. Por quê? Já passamos por vampirizações, já passamos por situações muito difíceis, já passamos por situações horríveis, até chegar agora num certo equilíbrio. Então, quem não nasceu com faculdades ostensivas, como eu comentei, isto é, com processos que sentem fisicamente a presença dos espíritos, não busque isso. Pelo contrário, busque harmonizar essas energias para outra situação melhor, que é na intuição para o bem, para as coisas boas. Busque, sim, essa ligação com o plano espiritual cada vez que for fazer algo de bom, né? No seu trabalho diário, na sua casa, na sua prece, aonde estiver, canalize essas energias para o bem que você vai fazer, para coisas boas que você quer fazer, para falar com o filho, peça ajuda, para falar com o marido, para falar com a esposa, peça ajuda, para falar com o chefe, o famoso chefe, né, que pega no pé de muita gente, peça ajuda, né? Faça uma prece antes de entrar numa sala. Se você tem essa possibilidade, essa intuição boa, não queira torná-la em algo mais pesado por substâncias químicas que podem causar danos mentais irreversíveis a você. Não se esqueça que toda ação tem uma reação. Aquilo que nós merecemos, eu lia sobre o que Emmanuel falou, não é? O que nós não merecemos no universo, se nós recebemos o que não merecemos, nós perturbamos a ordem universal. Gente, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Tudo que nós temos, nós merecemos. Se nós não merecemos e buscamos aquilo com afinco e ganhamos aquilo, nós perturbamos uma ordem, e essa ordem depois vem contra a nós. Vem contra nós. Né? Surgirá futuros processos de desequilíbrio, surgirá possíveis processos, né, de obsessão, sem necessidade, que nós buscamos o mal que nós queremos, com certeza. E é muito comum, né, Medaglia, a gente receber pessoas que falam assim: meu guia, a minha entidade só chega quando eu bebo, ou quando eu estou em locais, em festas. Mas não é o guia, não é a entidade, não é o anjo protetor que chega naquele momento, que se aproxima, que usa a sua faculdade mediúnica. São espíritos mistificados que aproveitam que você está sobre o uso de entorpecentes, que você não tem controle das suas, né, faculdades, e aí usa você para poder, muitas das vezes, expor ao ridículo. Então, isso é muito sério. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque para ter essa sintonia, você tem que identificar a vibração de quem está checando ali, de quem está fazendo uso, né, da sua faculdade mediúnica. E não precisa estar fora de si, fora da consciência. Por isso que no estudo de desenvolvimento mediúnico que Medaglia dá lá no Lar Francisco de Assis, ele treina bastante, sutilmente, a aproximação, para que o médium vá se acostumando aos poucos a sentir a presença das entidades que chegam ali em equilíbrio para poder fazer uso da sua facilidade. Né? Eu não comentei sobre esse tipo de transe, que chama-se transe farmacológico. Né? Todos nós, quando bebemos, ou quando saímos de nossa consciência, tomamos um remédio mais pesado, nós afastamos facilmente do corpo do corpo físico. E quando nós fazemos esse afastamento, as entidades se aproveitam, né, que faz fácil fazer ligação. Qualquer entidade está por perto, ela vai se manifestar em você, com certeza. Né? Por isso que o bêbado, né,
ele pode cair no chão, tudo mais, está sempre feliz, né? Nada acontecendo com ele. Vamos para a última pergunta agora, Vidal. Tenho a impressão que associamos que uma pessoa que possui uma mediunidade ostensiva é moralmente também desenvolvida. E, consequentemente, a sua mediunidade também é desenvolvida. Porém, algumas vezes, observamos atos não tão morais assim. Poderia esclarecer sobre a relação da moralidade com a sensibilidade? Há, na verdade, essa relação? Não, não há essa relação. A mediunidade é uma faculdade neutra. Por isso que eu falei no começo da palestra sobre o mediunismo e a mediunidade. O mediunismo, ele é, vamos dizer assim, ele é essa faculdade ostensiva praticada de uma forma irresponsável, de uma forma que não leva a um produto, não leva a um bem comum. Esse é o mediunismo. A mediunidade, que é uma palavra ligada à doutrina espírita, chama-se então ligada ao processo do Evangelho de Jesus, da moral cristã, mediunidade com Jesus. Aí então, a moralidade é a parte mais importante do processo. Conforme a tua moralidade, vai ser os espíritos que vão estar contigo. Naquela palavra, naquela fala do Emmanuel que eu falei, não é? O bom médium não é aquele que dá as melhores e as maiores manifestações. O bom médium é aquele que está sempre ligado aos bons espíritos. E para estar com os bons espíritos, nós precisamos ter nossa moral sempre, não digo elevada, porque nós, infelizmente, temos dificuldades nisso, mas trabalhando a nossa mediunidade para que as questões morais tenham importância em nossa vida, né? Pequeninas coisas que nós costumamos fazer, atitudes, palavras, atos, se nós começarmos a trabalhar essas questões, questiúnculas, mas são importantes, cada vez mais a nossa vibração vai mudando aos poucos, as cascas vão caindo e nós podemos mostrar a nossa luz às entidades que vão nos auxiliar nesse processo. Mediunidade não tem relação com moralidade, com certeza. Mas olha só, mediunismo nós temos em toda a humanidade. Mediunidade é só com Jesus. Gente, mediunidade não é sentar em mesa mediúnica. Não é ver espírito, não é ouvir espírito. Mediunidade, como eu falei, é um processo interior nosso de melhoramento. Nós não somos médios para ajudar os espíritos. Nós somos médios para nos ajudar, para não ser como os espíritos que nós recebemos em mesas mediúnicas, desequilibrados, doentes, com processos difíceis, né? E de obsessão ou sendo obsessores. Nós somos médiuns para que nós nos autoconheçamos com mais facilidade. Por isso que nascemos como médiuns. Não para trabalhar em casa espírita. Nascemos médiuns para nós valorizarmos a vida, porque anteriormente nós não demos valor para a vida. Quando eu cheguei em Macaé, eu fui muito bem recebido na Casa do Caminho, e lá a mentora do trabalho, os trabalhos da casa, Irmã Gertrudes, ela me passou uma mensagem e disse o seguinte: médium é todo aquele que não soube sentir o outro anteriormente. Isto é, que nunca deu importância para o seu próximo, que nunca olhou o seu próximo como a si mesmo, que não fez o que Jesus pediu na lei maior, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é mediunidade. Mediunidade é médium se autoconhecer para não ser como aqueles que ele trabalha, o que auxilia no processo mediúnico. Muito bom, Medardo. Encerraram-se aqui as perguntas e, por favor, as suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui esse encontro de hoje.
Eu só tenho a agradecer, né? A gratidão é muito grande por essa casa que me abrigou. Eu trabalho também na Casa do Caminho, mas eu trabalho também lá Francisco e os companheiros da casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não fosse a doutrina espírita, se não fosse a mediunidade, eu não sei onde é que eu estaria, né? Nós temos que confessar essa trajetória, né, de trabalho, e essa trajetória de trabalho sempre me levou ao controle desse processo. E cada vez mais agora eu estou aprendendo, em vez de controlar, porque controlar não adianta, né? Você controla, pouco explode, sentir esse processo. Sentir o processo, conhecer melhor a mim mesmo. Então, a mediunidade é uma grande ferramenta para isso. É uma grande ferramenta para isso. Eu não sou o médium que eu era há 20 anos atrás. Não. Está diferente. A sensação é diferente. A aproximação, estar presente com as entidades é diferente. Tudo muda quando você muda. Quando você busca mudar alguma coisa que está pegando em você. Então, você que está me assistindo hoje, você que é médium, como eu falei, todos nós somos médiums, não é? Busque de alguma coisa, de alguma forma, ir para dentro. Valorizar seu próprio eu e ver que nós não conseguimos nos mudar, nós conseguimos melhorar. Mudar o que nós somos é muito difícil, mas podemos melhorar o que nós somos, fazer o melhor de nós. Essa seria a mensagem para todos nós. E, com certeza, gratidão para Francisco, gratidão para essa casa e todo o grupo, né, e as pessoas que nos assistiram no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Medaglia. E já vou contar de antemão aí a nossa novidade, pode? Desculpa, não entendi a pergunta, desculpe. Já vou contar de antemão aí aquela novidade daquilo que a gente está planejando fazer, pode? Pode. Então, nós temos aí hoje mais ou menos umas 110 pessoas nos assistindo ao vivo, mas por trás de cada aparelho pode ter mais pessoas, né, assistindo, então a gente conta em média aí uns 200 pessoas, mais ou menos. E a gente anda conversando, e Medaglia veio com essa proposta da gente ter um espaço para bater um papo sobre mediunidade. Então, a gente está elaborando, vamos aí acertar o dia e horário. Fique atento às nossas divulgações, porque serão com inscrição, será tipo um curso numa sala fechada, para poder tirarmos as dúvidas, e Medaglia, que vai ser o mediador, que vai conduzir esse trabalho. Então, nós vamos intitular sobre bate-papo sobre mediunidade, falando sobre mediunidade. Então, você que se identificou, que precisa entender mais, compreender, enquanto estamos nesse momento online, não podendo estar presente na casa, fazendo curso de desenvolvimento, seja bem-vindo. Fique atento às nossas divulgações para poder fazer parte desse encontro. Medaglia, muito obrigada, gratidão, beijo, e Maria Cristina também. E vamos agora para a nossa prece final. E falando antes de fazer a prece, quero dar o recado que já houve a entrega do Pão de Francisco na praça. Foram 100 pessoas lá receber o alimento, junto com o Guaravita. O Vitor estava lá acompanhando a entrega. Gratidão a todos que colaboraram com o jantar dessa semana. E não esqueça de colaborar, se assim puder e sentir o chamado, com o jantar da semana que vem. Ok? Hoje foi servido arroz, feijão e ensopado de carne com legumes. Estava delicioso. E tinha aquela vibração e aquela doação, aquela intenção que você colocou quando colaborou com o Pão de Francisco. Então, se esse jantar ocorreu hoje, foi graças a você que nos ajudou. Muito obrigada. Então, vamos então à nossa prece, agradecer por esse encontro maravilhoso.
Mestre Jesus, amigos e companheiros espirituais que nos acompanharam na corrente do bem. Gratos somos por todo esclarecimento que nos foi oferecido na noite de hoje. Obrigada, Senhor. Que todos aqueles que passam por essa experiência e que tinham dúvidas ou que precisam de um direcionamento possam ter encontrado nas palavras do nosso companheiro Medalha a orientação necessária para poderem encontrar o equilíbrio e a resposta que tanto buscaram. Abençoado seja o pão de Francisco, que foi ofertado hoje aos nossos irmãos. Abençoado seja cada colaborador que proporcionou esse jantar. Pedimos que nesse momento em que aqui colocamos as nossas intenções pessoais, companheiros espirituais visitem aqueles no qual aqui apresentamos em nosso pensamento, levando o remédio, conforto, o auxílio que cada um precisa na sua particularidade. E que nessas águas que reservamos, sempre ao término da corrente do bem, seja colocado o remédio para o nosso íntimo, para que estejamos em equilíbrio emocional, espiritual e físico. E assim, Mestre Jesus, com as bênçãos de Francisco de Assis, pedimos a permissão para encerrarmos mais um encontro da corrente do bem. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos que estiveram conosco. Nosso próximo encontro agora é domingo e nós aguardamos vocês. Paz e bem a todos.